Mensagem canalizada do dia 24 de fevereiro de 2021. O grupo. Saudações, queridos. Eu sou o guardião do tempo. Junto-me a vocês neste dia porque os seus prazos estão começando a andar incrivelmente depressa. É um processo muito interessante para nós assistir, porque agora as coisas estão a borbulhar rapidamente para a superfície. É um tempo maravilhoso porque está na era da maestria. Estes são os tempos em que se pode tomar qualquer coisa e dominá-la muito rapidamente. Pode ajudar a definir o que é verdadeiramente mestria da nossa perspectiva. Muito simplesmente, significa que o que dominou já não lhe causa problemas porque o seu fluxo através da vida não é restrito. Durante estes tempos é de fato o fluxo que pode dominar, em vez de todos os aspectos das coisas que entram na sua vida. E isso também conduzirá ao domínio da vida, queridos, e é por isso que vieram à Terra. O domínio começa a ter lugar em diferentes níveis e muitas coisas espantosas começam a mover-se simultaneamente. Embora ainda esteja bastante separada no planeta Terra, isso está começando a mudar cada vez um pouco mais. Como pode ajudar? Provavelmente a parte mais importante é perceber que não havia lados para começar. Sim, as pessoas estão olhando para isto aqui e outras estão olhando de uma perspectiva diferente. No entanto, se recuarmos o suficiente, podemos ver que todos têm a mesma motivação básica. Talvez todos queiram realizá-la de formas diferentes, na realidade todos têm as mesmas necessidades e desejos. E vale a pena reconhecer, porque só isso resolverá muitas das diferenças e desafios que estão agora a borbulhar até a superfície. Sim, muita coisa está mudando muito rapidamente e em breve verá mais dela. Aproveite-o pelo que é uma oportunidade de domínio. Com as recentes mudanças e a introdução do vírus, muitas foram lançadas para o modo de sobrevivência. Relembrem-se, por vezes é necessário caminhar através da poça de lama para chegar ao outro lado. Não tenha medo disso nem se preocupe com o local onde se encontra num dado momento. Em vez disso, olhe para a imagem maior da direção em que está viajando. Todos os seres humanos estão agora a viver numa folha de realidade muito fina e em constante estreitamento, que está mudando a cada momento. É quase como se olhasse para o mundo através de uma imagem de janela, que começou a congelar ou a ficar distorcida. E começa-se também a ver que tudo isto é simplesmente um jogo. E isso pode ser muito assustador para muitos, porque se leva a vida tão a sério. Tanto a dor física como emocional podem ser especialmente desafiantes. Grandes mestres da adaptação. Também vos dizemos que os seres humanos são os grandes mestres da adaptação. E se não pensar assim, tudo o que precisa de fazer é recuar 6 anos. Olhe para trás, para o que estava fazendo na sua vida nesta altura, para aquilo em que acreditava, e para o processo de pensamento com que estava a trabalhar na altura. Veja o quanto mudou nesse curto período de tempo. Depois, se recuar 6 anos antes disso, verá também mudanças, mas não quase o mesmo tipo de mudanças de cabeça para baixo que experimentou recentemente. De uma perspectiva mais ampla, esta energia está abrindo oportunidades para o domínio. Estas podem ser oportunidades para dominar uma relação, ou dominar um problema que traz continuamente à sua vida, uma e outra vez. A fina folha de realidade sobre a qual se joga este jogo está a estreitar e a mudar. Em breve começará a ver mais do outro lado do véu. Embora possa ser confuso, é um claro passo em frente. Os espíritos estão entrando num estado vibracional mais elevado, mas isto não acontece num momento e ainda não é visível para a maioria. Trata-se antes de um movimento lento e gradual em movimento. E sim, por vezes dá-se um passo atrás. Afinal de contas, é humano. Mas também está fazendo avanços rápidos que são muito maiores do que se pode ver. Na realidade,
Cada um de vocês deixa um rastro de luz atrás de si, que outros podem seguir para encontrar o seu caminho na escuridão do jogo. Equilibrar a consciência extraída. Mesmo que cometa erros no seu caminho e caia fora de equilíbrio, ainda assim pode ser dominado. Todas as coisas podem ser dominadas. Cada desequilíbrio cria oportunidades para alcançar um equilíbrio mais profundo. De uma perspectiva mais ampla, os desequilíbrios sociais precedem uma mudança massiva e acabam por alcançar um novo e mais profundo equilíbrio. A intenção maior do jogo é juntar de novo aquilo que foi separado, a fim de jogar este jogo. Tudo começou a partir desta única fonte, e a consciência foi extraída em muitas direções diferentes. Poderia mesmo dizer que se é a consciência extraída da fonte. Embora pensem que são o oposto deste aqui, na verdade todos vieram da mesma fonte a que chamamos casa. Ao encontrarem pessoas que veem coisas de um lado diferente da cerca, saibam que também estão servindo um propósito. O coletivo da humanidade tem a oportunidade de voltar a olhar para tudo durante estes tempos de domínio, e depois escolher cuidadosamente o que irá trazer para o nível seguinte. É por isso que há tantas coisas acontecendo neste momento. Queridos, estão se aproximando de um ponto de equilíbrio. Isto tem acontecido repetidamente ao longo da história. Ponto de equilíbrio social. Há tempos em que todos os jogos atingem pontos de equilíbrio incríveis. A Terra não é exceção e está agora atingindo esse ponto de equilíbrio. É nesta fase em que as coisas começam a balançar, indo por este ou por aquele caminho. A maior parte das vezes leva à evolução e a um melhor equilíbrio. À medida que as sociedades mudam ou se desmoronam, por vezes vai em direções completamente diferentes. Neste momento, o ponto de equilíbrio na Terra está relacionado com a sua separação. Assim como a sua capacidade de separação, que é em grande parte o efeito de viver numa casa de espelhos. O pêndulo que tem estado em movimento está agora num ponto de equilíbrio. Será que vai balançar para trás, ainda estando fora de equilíbrio? Irá continuar a sua oscilação divisória na direção para a qual está apontado, ou irá encontrar um novo ponto de equilíbrio? Estas são as questões que a humanidade está decidindo neste momento, e vai ser sobre a ligação. Se o coletivo for incapaz de se ligar ou se não se conseguir ver sem se demonizarem uns aos outros, ele determinará os próximos movimentos do pêndulo. A parte interessante é que serão capazes de avançar juntos para esta vibração mais elevada. Não há penalização para as pessoas que não pensam da mesma maneira que vocês. Os humanos estão ligados por empatia e agora é o momento de construir sobre isso. A verdade é que ainda se pode expressar amor, pois isso é a luz na escuridão. O que acontece quando morremos? O vírus, ainda ativo na Terra, alimenta-se da divisão. É possível encontrar formas de criar uma ligação com o lar, ou aquilo que muitos conhecem como o conceito de céu na Terra. Este é um lugar simples, onde todos estão ligados. Pode ter imagens do céu e do que acontece a um espírito quando este deixa um corpo físico. Dizemos, queridos, que é muito difícil para nós tentarmos descrever o lar. Todos vocês fazem parte uns dos outros. Quando deixam este corpo físico, tornam-se novamente parte de tudo. É isso que vos acontece, e é mais espantoso do que possam compreender. Não fazem ideia do quão estreito é o vosso tabuleiro de jogo da realidade. Os jogadores no tabuleiro de jogo são todos fios de consciência extraída, evoluindo de muitas maneiras diferentes. Quando essa energia regressa ao lar, ela integra e evolui tudo aquilo com que se integra. Até se integra em pessoas com quem tiveram relações na Terra. Mesmo que tenham sido deixados para trás quando um ente querido morre, aqueles que foram deixados para trás têm de fato a oportunidade de integrar uma parte da energia viva dos que partiram no seu corpo físico e caminhar com ela a partir de agora.
Isto não é apenas uma memória ou uma intenção, é uma integração parcial de um espírito vivo. É sempre uma escolha que é feita durante o processo a que os humanos chamam luto. Vemos o luto como um processo de integração, quando o humano aprende a caminhar com um novo equilíbrio criado pela integração de quem partiu. Há uma onda de luto na Terra neste momento. A raiva é uma fase natural do luto, por isso, esteja atento e compreenda de onde vem uma parte dela. Todos vocês começaram no mesmo lugar e todos têm um lar para onde regressar, à medida que saem desses corpos. Entretanto, pedimos com toda a intenção de se tratarem uns aos outros com respeito, não importa quem sejam, não importa de que lado pensam que estão. Nutram-se mutuamente e abram essas portas sempre que possível, de tal forma que facilitem a entrada das pessoas. Saibam que estão jogando um novo jogo. Eu sou o guardião do tempo. Espavo. Saudações, meus queridos. Eu sou Merlia. Junto-me a vocês neste dia com grande alegria do nosso lado do véu. Como veem, as coisas estão mudando muito silenciosamente. Ainda que muitas mudanças estejam em suas manchetes e recebam toda a sua atenção, há um movimento incrível ocorrendo muito silenciosamente. À medida que a energia feminina começa a fundear-se de forma muito profunda. Nos tempos de distração, o feminino encontrou formas de se integrar com o masculino, de criar um campo de igualdade nunca antes visto. Agora é preciso algum esforço e há muito mais por vir, mas há muito a ser decidido sobre a igualdade na Terra neste momento. A energia feminina é uma energia estabilizadora do futuro. Está subindo silenciosamente agora. E claro, à medida que as coisas entram com uma nova onda, há sempre a onda de recessão. Há sempre um pouco do impulso para trás, mas é assim que as coisas avançam. Depois avançam um pouco mais e um pouco mais, até que a mudança seja alcançada. A magia que se mantém neste processo está para além da sua compreensão. Podem ver, queridos, que são seres criadores, todos e cada um de vocês. O que tem na vossa mente combinam com o vosso coração, manifesta-se à sua frente. A repetição da luz. Na maioria das vezes não se dá conta, porque está criando todo tipo de coisas de que não está consciente, mas a repetição é uma das chaves da comunicação. Sabe, se ouvir uma canção pela primeira vez, ela pode soar bem, mas não mexe realmente com a sua vida. Não se liga realmente a você até tocar 3 ou mesmo 4 vezes. A sua repetição é o que realmente cria essa energia, ou esse sentimento de familiaridade. O que se está fazendo é recriando memórias emocionais, e isso também é verdade com as suas criações. Como veem, os humanos habituam-se a criar a mesma coisa vezes sem conta. Torna-se parte de um sistema de crenças, a que chamamos SC. Esses sistemas de crenças estão ligados no coletivo, e isso pode ser controlado com repetição. Disse simplesmente, se eu acredito nisto, então deve ser verdade. Bem, nem sempre, meus queridos. Isso se tornará muito claro para toda a humanidade, à medida que todos entram numa lição de vida coletiva de verdade, e é fascinante de ver. A lição de vida de integridade mesmo por detrás da verdade. Mas agora as coisas estão a se misturar de maneiras diferentes. A ideia não é encontrar algo a que se possa chamar certo ou errado, mas sim descobrir onde se pode dar amor incondicionalmente. Essa é a parte bela de tudo isto, a ligação que todos vocês têm, pois todos vocês vêm da mesma essência. Quando falamos da sua chegada ao lar e da sua saída do corpo físico, todos vocês fazem parte de tudo. Se conseguirem esticar-se mesmo um pouco nessa energia enquanto encarnam, podem preparar um bom lugar para viver e experimentar o resto do seu tempo no planeta Terra. Também se inicia a unificação multidimensional da humanidade. Há uma reconexão com os seus próprios eus multidimensionais, que iniciam um processo de deslocação para um espaço vibracional mais elevado com menos densidade. A dor física e a resistência geral da vida tornam-se muito menos intensas. O seu magnetismo natural puxa mais facilmente as criações do universo. Em essência,
tornam-se mais mágicos e perfeitos, o que dá ao espírito um novo tabuleiro de jogo sobre o qual jogar. Imagine um estado de vida em que as coisas começam a afastar-se muito graciosa e facilmente, quase como se fosse magia. Bem, meus queridos, a magia sempre esteve presente. Tiveram de a esconder de si mesmos para poder jogar o jogo a este nível de densidade. Vocês são multidimensionais na natureza, por isso esconderam um pouco da vossa magia aqui e um pouco acolá. Há lugares diferentes ao longo da sua experiência multidimensional da mesma alma, e pensam que a realidade é o que estão experimentando neste momento. Em que é que você é bom? O que pode reivindicar como maestria? O que pode partilhar com outras pessoas para as ensinar? Estas questões estão se tornando muito importantes durante estes tempos, porque todos vocês estão evoluindo juntos como um só. E essa é a parte que não se pode ver, especialmente quando se experimentam separações como as que se têm, mas isso está começando a mudar. O novo domínio da realidade é possível para cada ser humano, se ao menos derem as mãos. Queridos, tem todas estas ondas de loucura chegando, fazendo coisas que nunca tinham feito antes. A palavra sem precedentes é agora a sua norma, e você está se movendo em um ritmo incrível. A ideia é respirar. E quando se assustar e as coisas começam a andar um pouco depressa demais, tudo o que é preciso fazer é alcançar energeticamente. Pegar nas mãos um do outro e conectar-se energeticamente, ou conectar-se através da internet, se for a única maneira. A parte mais importante é que a ligação do coração é o que trouxeram a este belo planeta, é a sua parte que carregam neste jogo. É agora, mais do que nunca, extremamente necessária. Terá as suas oportunidades. Muitos de vocês têm viajado para trás no tempo para estarem aqui, e agora conseguiram. Bem-vindos ao lar. É com a maior honra que vos pedimos que se tratem uns aos outros com respeito, que se alimentem uns aos outros e que joguem bem juntos. Ao criar este novíssimo jogo em harmonia. Eu sou Merlia. Subam e venham me ver um dia destes. Espavo. O grupo.